Olá pessoas, aqui quem fala é o Eduardo Maurício e com a chegada do novo filme dos Power Rangers no cinema eu resolvi prestar minhas homenagens como alguém que já foi muito fã, fazendo uma lista com as 5 melhores temporadas da série. Assim como a novela Malhação, Power Rangers é uma série de gerações. Eu nasci em 91, comecei a assistir Power Rangers em 96, vi todas as temporadas desde o Mighty Morphin, o primeiro Power Rangers, e fui acompanhando até 2006 com Força Mística. Eu ia fazer 16 anos, já era bem grandinho e então decidi que estava na hora de parar. Eu até tentei assistir um pouco da temporada seguinte, mas já não dava mais, já não tinha cabeça para isso. Tudo isso para te fazer entender que Power Rangers é algo de geração. Eu sou dos anos 90, tem a galera do comecinho dos anos 80, tem a turma do comecinho dos anos 2000 que já deve ter largado o bonde alguns anos atrás e assim por diante. Resumindo, esse é um vídeo que vai conversar mais com a galera da minha geração, anos 80 e anos 90. 13 temporadas de Mighty Morphin até Força Mística. Então, prepare o seu coraçãozinho porque essa vai ser uma viagem muito nostálgica. Em quinto lugar, Power Rangers SPD, que estreou em 2005 e é a 13ª temporada. A história de SPD se passa no futuro, mais precisamente em 2025, e mostra uma Terra habitada por diferentes raças alienígenas. Algumas convivem pacificamente com os humanos e outras não. Por isso existe a Academia SPD, ou Super Patrulha Delta, uma espécie de polícia especializada em capturar e prender os alienígenas que saem da linha. SPD chegou em uma época em que eu já estava começando a perder o interesse em Power Rangers. Anteriormente havia assistido Dino Trovão e eu havia dito para mim mesmo que aquele seria o último. Mas depois que vi o episódio de estreia de SPD, tive que dar uma chance. As lutas eram muito boas. Aliás, arrisco dizer que SPD tem uma das melhores coreografias de toda a franquia. E considerando os baixos padrões de produção de Power Rangers, a maquiagem dos aliens, a produção da série num todo, até que estava muito bem feita. Quanto aos personagens, eu me simpatizei com todos eles logo de cara. Tinham seus conflitos, particularmente gostava muito do drama do Sky, o Ranger Azul, porque assim como o pai, ele queria ser o Ranger Vermelho, então ele acabava alimentando uma certa rivalidade com o Jack, o atual líder. Tem também um arco muito bom envolvendo o Esquadrão de Elite, que foi para o lado negro da força, o que inclusive acabou gerando o maior e melhor confronto da temporada. Vale ressaltar que o líder desse esquadrão era uma mulher, ou seja, foi a primeira mulher da história da franquia a assumir o posto de Ranger Vermelho. Você é mulher? O vermelho é mulher? É isso aí! Alguma coisa contra? Não. Sinceramente não lembro muito sobre os vilões principais, mas tiveram muitos episódios bons nessa temporada. Posso dizer até que foi a última temporada de Power Rangers que eu realmente gostei de acompanhar. Tudo bem que depois dela eu só vi Força Mística, né? Mas, enfim. Em quarto lugar, o Power Rangers com uma das músicas de abertura mais fantásticas de todas, Power Ranger Dino Trovão. Dino Trovão estreou em 2004 e é a 12ª temporada, e assim como seu antecessor Tempestade Ninja, fugiu um pouquinho do padrão ao introduzir apenas 3 Rangers como protagonistas. Na história, após tomarem uma punição na escola, 3 adolescentes são obrigados a passarem o dia no museu acompanhados do seu professor de ciências, Tommy. Sim, ele mesmo. Durante o passeio, acidentalmente eles encontram as Dinopedras, que além de conceder poderes, acabam os transformando nos novos Power Rangers. Apesar da sinopse bem mais ou menos, Dino Trovão foi uma ótima temporada. É um pouco mais contida que as outras, em partes por se passar em uma pequena cidade, o que aliás dá uma pegada diferente à série. Os personagens são bastante carismáticos e por serem poucos, a série conseguiu desenvolvê-los muito bem, especialmente o Connor, o Ranger Vermelho, que começa como um jovem prepotente, mas aos poucos vai aprendendo o valor da humildade e aceitando as responsabilidades de ser um líder. Além de contar com boas lutas e um vilão acima da média, Dino Trovão é conhecida por ser a temporada que trouxe de volta um dos maiores ícones da saga Power Ranger.
E claro, não posso montar uma lista como essa e deixar de fora a temporada que tornou possível todas as outras que a sucederam. Em terceiro lugar, a primeira, a mais icônica, a mais nostálgica temporada de todas, Mighty Morphin Power Ranger, ou simplesmente Power Rangers como é conhecida por aqui. Na história, após escapar de sua prisão na Lua, a vilã Rita Repulsa ameaça destruir a Terra. Para impedi-la, Zordon recruta 5 adolescentes, transformando-os nos Power Rangers para defender a humanidade. Mighty Morphin foi lançado em 1993 e não apenas é o primeiro Power Rangers, como também é o que tem o maior número de episódios. São 145 somando as 3 temporadas que teve. Isso dá 3 vezes mais episódios do que a média de uma temporada comum. E talvez por esse motivo ela não seja minha temporada predileta, porque 70 ou 80% da série é composta por fillers, ou seja, episódios que não avançam com a trama principal. Fora que por ser a primeira, ela é a que mais sofre com a idade, porque os efeitos especiais, meu amigo, são terríveis. Se os novos já não são lá essas coisas, imagina como era 2 décadas atrás. Tudo bem que lá atrás a gente nem ligava muito pra isso, né? Mas enfim, o que importa mesmo é o que os Power Rangers significavam para a juventude naquela época, principalmente o público masculino. As lições de lealdade, companheirismo, as brincadeiras, o heroísmo, a puberdade. Cara, pouquíssimas coisas são tão nostálgicas para quem nasceu na década de 80 e 90 do que o Mighty Morphin. E em segundo lugar, a 9ª temporada de Power Rangers, Power Rangers Força do Tempo. Aquela que é conhecida como a temporada mais complexa, a mais madura, a mais violenta de toda a série. Lançada em 2001, Força do Tempo se passa no ano de 3000, onde uma unidade conhecida como Força do Tempo caça o último fugitivo da Terra, Hanzik. Este que com planos diabólicos mata o Ranger Vermelho, resgata todos os seus comparsas congelados e junto com sua filha Nadira, volta no tempo. Para completar a missão e com um pouco de desejo de vingança, os Rangers do futuro vão atrás dele para trazê-lo a julgamento. Uma vez no passado, eles conhecem Wes, um jovem rico, fisicamente parecido com o falecido Ranger Vermelho, que logo acaba se tornando um novo substituto. Comparado às outras temporadas, sim, Força do Tempo é um dos mais complexos, mais maduros e um pouquinho mais violento também. E é sem sombra de dúvidas o Power Ranger mais sombrio de todos. Eu selecionei alguns episódios para rever, para ter certeza que eu não estaria falando besteira nessa matéria, e reparei que, se tratando de seriedade, Força do Tempo tem um roteiro claramente superior às demais temporadas da série. É mais dramático, é mais sério, trata de assuntos bastante profundos como lealdade, paternidade, preconceito, bem e o mal, lei e ordem. Sim, isso em um seriado de Power Rangers. Os personagens são muito bem desenvolvidos, infelizmente alguns mais do que os outros. Gosto muito da relação do Wes e da Jen, mais especificamente do Ranger Vermelho e da Ranger Rosa. Eles começam a sentir algo um pelo outro, mas ambos têm motivos para reprimir esses sentimentos. Gosto do conflito de vilania versus humanidade que alguns vilões apresentam, é algo poucas vezes visto nessa série, e tirando alguns efeitos bem tosquinhos, Força do Tempo tem ótimas sequências de luta, isso porque tem boas referências também. Matrix e o Tigre do Dragão são algumas delas. E se em Power Rangers SPD tivemos a primeira Ranger Vermelho, mesmo que fosse apenas uma coadjuvante, aqui temos a primeira Ranger Rosa a liderar o grupo. 2 padrões quebrados ao mesmo tempo. E se você acha que eu estou exagerando, aqui vai 2 considerações. Primeiro, o próprio Jason David Frank, o ator que faz o Tommy, já alegou que essa é a sua temporada predileta. E segundo, essa é a primeira e única temporada de Power Rangers a ser indicada a um Emmy. Tá bom para o segundo lugar, né? Mas antes de pularmos para a primeira posição, segue uma menção honrosa a 3 Power Rangers que eu gosto muito, mas infelizmente não os considero melhores do que os que já ocupam essa lista.
em primeiríssimo lugar, rufem os tambores. 5, 4, 3, 2, 1. Rangers in space. Power Rangers no espaço. Todo mundo tem a sua temporada predileta e essa é a minha. Lançado em 1998, a sexta temporada de Power Rangers é na verdade uma continuação direta do medíocre Power Rangers Turbo, aquele que tinha aquele molequinho chato que crescia quando morfava, lembra? Enfim, aqui o molequinho resolveu ficar na Terra, enquanto o restante dos Rangers, mesmo sem seus poderes turbo, vão ao espaço para resgatar Zordon, que está sendo mantido prisioneiro pelo vilão Espectro Negro e sua nova comandante Astronema. No espaço, eles encontram a nave de Andros, o Ranger Vermelho do Espaço, e depois de um breve atrito, acabam juntando forças para juntos encontrar Zordon e derrotar toda a Aliança do Mal. Isso aqui é mais ou menos um resumo da temporada, porque existem muitas subtramas, como a da Carone, a irmã desaparecida do Andros, que na verdade é a vilã Astronema. Eu disse lá atrás que para fazer essa matéria eu tive que selecionar alguns episódios de cada temporada e reassistir. Mas Power Rangers no espaço é tão legal, eu gosto tanto dessa temporada, que é a única que eu estou revendo inteira. O que torna essa série tão boa, além dos elementos característicos que fazem uma série de Power Rangers ser uma série de Power Rangers, é que ela vai além disso. Essa temporada tem muita influência de obras como Star Wars, Star Trek e até mesmo Indiana Jones. Tem muitos momentos em que os personagens exploram outros planetas, interagem com outras raças alienígenas, se infiltram em bases inimigas e até momentos em que eles devem escapar de armadilhas. Essas aventuras, essa odisseia, raramente é vista nas temporadas seguintes. Fora que os personagens são ótimos. Andros, Carlos, TJ, Ashley, Cassie, Zane, a química entre eles é perfeita, todos os personagens são bem trabalhados, possuem profundidade, a nave barra base dos Rangers é icônica, assim como o uniforme e os acessórios que eles usam, tudo é muito marcante. Fora que os vilões são simplesmente os melhores da história de Power Rangers, por serem levados a sério e possuírem personalidades e ações mais complexas, não são tão bobinhos como a maioria dos vilões que a gente vê nas outras temporadas. Claro que a série tem seus contras, os efeitos especiais em algumas cenas são bem sofríveis, mas estamos falando de uma série de Power Rangers em 1998. Merece um desconto, vai. E é por essa, entre outras, que Power Rangers no espaço é sem sombra de dúvidas a melhor temporada de todas, e eu sei que eu não estou sozinho nessa. Bom galera, é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique de olho no canal para não perder a crítica do novo filme dos Power Rangers e não se esqueça de deixar seus top 5 das melhores temporadas aí nos comentários. Eu sou Eduardo Maurício e no futuro próximo a gente se vê.